Era uma época de rebeldia típica da adolescência. Um tempo de testar limites e buscar por pequenas aventuras. Eu estudava em uma escola que ficava tão perto de casa que, se jogasse uma pedra com força suficiente, poderia acertar a minha janela do quarto. Os dias eram majoritariamente iguais, com as aulas passando em um borbulhar monótono de fórmulas matemáticas e análises literárias das quais mal me lembro agora. Contudo, a verdadeira emoção começava com o toque complicado que compartilhávamos, para indicar que era dia de matar aula. Meus amigos e eu, um grupo inseparável de almas inquietas e pés empoeirados, tínhamos criado uma espécie de código secreto. Era um aceno disfarçado ou um tocar de ombros pelos corredores que significava "hoje é o dia". O plano era sempre o mesmo: encontrar-nos no pátio fundo da escola, um lugar esquecido pelos professores irresponsáveis, quase como se fosse uma terra sem lei. Durante o intervalo, com o coração batendo tão forte que parecia querer saltar pela boca, migramos para lá como um bando de aves prestes a migrar. O lugar estava sempre silencioso, uma calma estranha que parecia até fora do lugar. O muro que separava a escola do mundo lá fora era alto, mas para nossos corpos jovens e ágeis, aquilo era mais um estímulo do que uma barreira. Com um ajudando o outro, escalávamos e nos jogávamos para o outro lado com a agilidade de quem não conhece o medo. Nossas risadas eram abafadas apenas pelo som dos nossos tênis, aterrissando na grama do outro lado. Então corríamos por pura liberdade, pelo prazer de sentir o vento batendo no rosto. O destino era o campinho que ficava a uma pequena distância. Ali era nosso santuário, um local de disputas acirradas, sonhos compartilhados de glória e, acima de tudo, camaradagem. A bola rolava na grama desgastada e, por um breve momento, éramos todos estrelas, heróis de nossas próprias epopeias, distantes da rotina e das expectativas. Era ali, entre chutes e gritos de gol, que sentíamos o sabor do que éramos e do que poderíamos ser. Em um dia especificamente abafado de calor, enquanto o sol brilhava com uma determinação feroz, decidi colocar em prática mais uma vez o nosso ritual de liberdade. Convoquei os amigos com nosso sinal usual, um convite para a aventura que estava prestes a se desenrolar. Todos eles, com acenos cúmplices, confirmaram que o plano estava de pé. No pátio dos fundos, quando o relógio grande tocar para o intervalo, foi o que ficou implícito entre nós. Aquele pátio dos fundos guardava histórias que, se as paredes pudessem contar, falariam sobre a tensão de adolescentes testando sua sorte contra as regras da escola. Lá, 2 banheiros sempre trancados guardavam as memórias de planos sussurrados. O bebedouro de água servia de ponto de encontro, e algumas mesas e bancos ofereciam um lugar para aqueles momentos de espera. As 3 salas ao fundo, que deveriam servir para o aprendizado e desenvolvimento intelectual, estavam aposentadas pela instituição educacional, transformadas em depósitos de cadeiras empoeiradas e materiais de construção abandonados. As portas, muitas vezes entreabertas, convidavam para um olhar curioso, o que eu fazia frequentemente, sempre vistoriando para assegurar que nosso segredo permanecesse seguro. Naquele dia, enquanto eu caminhava em direção ao nosso ponto de encontro, notei o silêncio incomum que cercava o ambiente. Meus amigos, tipicamente pontuais em nosso trato de transgressão, estavam atrasados. Uma vez no pátio, o cenário estava igual ao habitual, com os ventos sussurrando entre as frestas das salas abandonadas e o som metálico e ocasional da água caindo do bebedouro. Ali fiquei apoiado em um dos bancos, batucando com meus dedos num ritmo qualquer que a ansiedade ditava. Os minutos pareciam se arrastar,
e a cada segundo que passava, uma pontada de dúvida se fincava no meu estômago. E se algo tiver acontecido? E se simplesmente mudaram de ideia? Minha mente começou a tecer possibilidades, cada qual mais desanimadora que a anterior. Mas a lealdade e o espírito de aventura que sempre caracterizaram nosso grupo mantinham-me lá, à espera dos companheiros, preso a um compromisso silencioso que tínhamos um com o outro. Assim, eu esperava no pátio vazio, cercado por fantasmas de aulas que nunca mais seriam dadas. Essa breve interação com a menina intrigante trouxe uma sensação de estranhamento à minha rotina de transgressão. Nunca tinha visto alguém usando aqueles banheiros, sempre trancados, e menos ainda alguém que se propusesse a frequentar as salas deixadas ao esquecimento. Com um sorriso que parecia iluminar o cenário abandonado, ela trouxe um toque de mistério ao ambiente que se tornou ainda mais palpável quando ela se dirigiu diretamente a mim. Ela caminhou com uma naturalidade que contrastava intensamente com a estranheza da situação. "Esses banheiros funcionam?" indaguei, meio que esperando algum comentário conspiratório sobre como ela tinha acesso a um local trancado. "Você vai matar aula também?" Eu questionei, talvez buscando encontrar uma cúmplice inesperada ou apenas tentando estender nosso breve encontro. Seu sorriso me desconcertou novamente. Ela negou com a cabeça, afirmando estudar naquela sala, apontando para a sala que eu conhecia tão bem como um depósito de desolação. Seus olhos seguiram meu olhar de surpresa para o antro de esquecimento que ela chamava de sala de aula. "Eu vejo sempre você com seus amigos aqui. Cadê eles?" Perguntou com uma curiosidade leve, como se fosse a coisa mais natural do mundo se encontrar naquele local ermo em pleno horário escolar. Algo em sua postura e em sua voz parecia deslocado, como se ela não estivesse completamente presente ali comigo. Respondi que estava à espera deles, que iríamos pular o muro e escapar para o nosso campo de liberdade. Ela acenou. Disse que precisava voltar para a aula e, com mais um sorriso misterioso, desviou-se de mim para retornar à sala de aula abandonada. Assim que ela se afastou, senti um frio me percorrer a espinha, uma sensação incomum de alerta, como se algo não estivesse certo. Mesmo após sua partida, a impressão que ela deixou era tão tangível quanto o frio do metal do bebedouro. A curiosidade me mordeu e a razão começou a tecer hipóteses sobre o real estado daquelas salas. Era possível que as tivessem reformado sem que eu tivesse notado? Deveria investigar ou simplesmente esperar que a menina fosse apenas mais uma peculiaridade deste dia já atípico? Ponderando sobre essa incógnita, senti o peso do isolamento naquele pátio que agora se tingia com a cor incomum da dúvida e da suspeita. Enquanto ainda aguardava os meus amigos, questionando-me sobre a verdade por trás daquelas paredes vazias e daquela interação inesperada. A inquietude que se apossou de mim era mais forte do que qualquer prática de matar aulas passadas. Havia algo naquela garota, uma serenidade em descompasso com nosso espaço secreto e esquecido, que me impelia a descobrir o que ela pretendia ao afirmar que ia para a aula em um lugar que eu acreditava abandonado. Ela adentrou a terceira porta e desapareceu de vista. Por boas razões, um calafrio me percorreu, mas minha curiosidade me puxava mais forte que a sensação de estranhamento. Nunca fui de recuar diante do desconhecido e certamente não seria agora que começaria. Espreitei, explorando cada porta com um olhar meticuloso de quem espera encontrar algo fora do lugar. Quando cheguei à primeira sala, uma espiada rápida confirmou o que eu já sabia. Cadeiras empoeiradas e amontoadas,
e materiais de construção formando silhuetas fantasmagóricas sob as luzes fracas que penetravam através das janelas encardidas. A segunda sala não era diferente. Apenas outra cápsula do tempo, repleta de escombros e silêncio. Foi na terceira sala onde meu coração começou a bater em um ritmo frenético. A sala para onde ela havia caminhado. Com passos hesitantes, aproximando-me da entrada, preparei-me para o que fosse encontrar. Contudo, não houve barulho de conversas juvenis ou a cadência de uma lição sendo ministrada. Havia apenas o vácuo, o eco do esquecimento. Parei na soleira da porta, confirmando o que já temia. A sala estava tão desolada quanto as outras, repleta de uma história relegada ao passado. Absolutamente nenhuma evidência de que a menina por lá passara. Nenhum sinal de atividade, nenhum professor, nenhum aluno. A sala estava abandonada, tal como sempre estivera. Um arrepio intangível desceu por minhas costas. A imagem da menina, indo em direção àquela sala, permanecia viva em minha memória, como se fosse uma cena gravada. E, no entanto, nada ali fazia sentido. Poderia ter sido uma brincadeira? Uma tentativa de me assustar? Ou havia algo mais, algo que eu não conseguia compreender? Fiquei ali, parado, olhando para o abandono, tentando digerir a situação. A sensação de isolamento se intensificou, como se naquele momento eu estivesse mais sozinho do que jamais estivera, mesmo sabendo que minutos atrás os corredores ecoavam com a risada e a promessa de um reencontro com meus amigos. Mas naquele instante, apenas o silêncio respondia, deixando-me com mais perguntas do que quando aquele dia começou. Aquela conclusão foi como o clique de uma peça finalmente encaixando no quebra-cabeça, mas ao mesmo tempo abria uma nova gama de questões. Se ela não tinha ido para a sala como dissera, talvez o teatro fosse a chave para entender aquela situação incomum. Com passos apressados, o coração batendo com a ansiedade da incerteza, tomei o caminho para o teatro, esperando finalmente esclarecer o episódio. O teatro, contrário às salas de aula esquecidas, era um lugar vibrante, um espaço onde as artes ganhavam vida e os ecos do aprendizado eram substituídos pelos da performance e da expressão criativa. A porta estava entreaberta, permitindo que os sons filtrados de conversas e atividades me guiassem para dentro. Minha entrada foi discreta. Meus olhos varrendo o semicírculo de cadeiras e o palco à procura da menina de uniforme da escola que momentos antes sorria para mim com enigmas nos lábios. Com pessoas espalhadas aqui e ali, focadas em seus próprios afazeres, lentamente me sentei. A atmosfera eletrizada da preparação artística era palpável. Permaneci alguns instantes observando, procurando, mas não a encontrei. Decidi então fazer o que qualquer pessoa faria quando se sente à deriva em meio a um mar de inexplicáveis acontecimentos. Perguntei. Levantei e me aproximei de um grupo, descrevi a menina como me lembrava e esperei pela confirmação. Porém, a confirmação nunca veio. Apenas negações, acompanhadas de olhares confusos e acenos de cabeça que só faziam intensificar o mistério. Nenhuma menina como aquela estava ali. Nenhum elo que pudesse me conectar de volta à lógica e ao previsível. À medida que as palavras de negação penetravam, um sentimento de perplexidade se instalou. O teatro, que deveria ter sido um refúgio de soluções, transformou-se em mais um cenário para a dúvida. Pensei que estava diante de um enigma. E a chave parecia estar tão distante quanto a realidade daquela menina desaparecida. Sentei-me novamente, agora absorvido na minha própria intriga, abrigando uma incógnita que não estava preparado para resolver.
Como em meio a colegas e conhecidos no teatro, eu me encontrava sozinho com a companhia dos meus pensamentos e da imagem da garota que, assim como um espectro, não deixava rastros, nem no espaço físico e nem nas memórias dos outros. Ao retornar ao pátio, o coração batendo em compassos irregulares de ansiedade e confusão, busquei por qualquer vestígio de normalidade ao recolher minha mochila. Mantinha a esperança de que meus amigos estariam lá, esperando por mim para executarmos nosso plano de escapada. Isso seria suficiente para me devolver à realidade que eu conhecia, longe daquele mistério que parecia agora me perseguir. Mas o pátio estava deserto, assim como as promessas de uma tarde de liberdade. A ausência dos meus amigos foi tão palpável quanto a presença estranha dessa sensação de ser observado por alguma entidade invisível. Cada movimento meu parecia ser acompanhado por olhares encobertos. Cada folha que girava no vento me fazia olhar por cima do ombro. A realidade do dia, marcada por um encontro que agora parecia pertencer mais a uma outra dimensão do que ao meu mundo cotidiano, havia me agitado mais do que eu me atreveria a admitir. A garota, com seu sorriso enigmático, tinha se desintegrado na fina bruma do dia, tão real quanto um fantasma e tão impalpável quanto a brisa que agora acariciava meu rosto. Reflexos de medo e perplexidade me impulsionaram a agir. Sem esperar mais, sem buscar respostas que talvez não quisesse encontrar, peguei as minhas coisas e corri em direção ao muro. Pulá-lo era mais que uma fuga física, era uma retirada para o mundo comum, longe das sombras do inusitado e do inexplicável. E assim, no impulso frenético, transpus a barreira que separava a realidade daquela experiência que tive. Corri para casa, um porto seguro onde o trivial era bem-vindo e esperado. Naquele momento, buscava o conforto do meu quarto, o refúgio onde poderia tentar desvendar o que aconteceu, ou talvez onde pudesse simplesmente esquecer e deixar que o incidente se tornasse um mero sussurro do passado, um fragmento de um dia que desafiou tudo o que eu pensava saber. Desde aquele dia peculiar, mudei meus caminhos na escola. Nunca mais pulei o muro e evitei aquele pátio do fundo. Parecia que cada pedra, cada canto daquele lugar poderia evocar a lembrança da menina que vi. Mas o mais estranho veio à noite, nos meus sonhos. Por mais de um mês, a garota visitava-me. Eu estava sempre de volta ao pátio e ela passava por mim com seu sorriso enigmático, dizendo que eu jamais a encontraria. Nunca senti medo dela. Pelo contrário, havia uma certa serenidade nas suas aparições. Comecei a acreditar que talvez ela realmente fosse um espírito, talvez alguém que uma vez chamou aqueles corredores de lar, estando na escola muito antes de meu tempo. Em momento algum, essa menina pareceu querer fazer-me mal. Era como se apenas desejasse ser reconhecida ou entender sua própria história. No último sonho que tive com ela, a mensagem foi clara. Não adianta procurar por mim, você não vai me encontrar, disse ela. E então, despediu-se. E com a despedida dela, eu acordei, com uma sensação de adeus que pareceu tão final quanto uma porta sendo fechada suavemente. Esse relato pode não ser uma típica história de terror, mas é uma experiência real para mim. Um encontro com um espírito que escolheu comunicar-se comigo, por razões que talvez permanecerão sempre um mistério. Agradeço a oportunidade de compartilhar. Um abraço. Se você está gostando dos contos, deixe seu like, ative as notificações e inscreva-se. Isso ajuda muito no crescimento do canal.